João capítulo 4, a partir do versículo 19. Diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Amém e amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, nos perdoe qualquer pecado que houver na nossa alma neste momento, pelo sangue de seu Filho Jesus, e nos conceda a bênção, nos conceda a graça, Senhor, para nós podermos meditar agora na palavra, Senhor. Fale conosco, nos conduza pelo Espírito Santo, nos textos, na leitura deste livro do pastor Jeffrey Johnson, que seja tudo, Senhor, conforme a palavra, interpretada, iluminada pelo Espírito Santo. E nosso coração receba com fé, com amor, com submissão, Senhor, com humildade. Nós sejamos grandemente abençoados e o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus, faz isso, Senhor. Nós oramos assim e agradecemos em Jesus. Amém e amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, nós estamos lendo esse livro do pastor Jeffrey Johnson. Nós estamos já na última parte do livro. Nós estamos vários meses, né? Lendo o livro, desde o ano passado, na verdade. Acho até que pela conversa aqui com o irmão, acho que tem um ano já que a gente está lendo esse livro, né? E hoje nós vamos começar a ler. Não sei se dá para completar a leitura hoje de todo esse capítulo, mas nós vamos começar a leitura do capítulo 11 e vamos meditando nele, né? Mas eu queria só lembrar vocês que o livro ele se divide em 4 partes. Esse livro todo é sobre a igreja do Senhor Jesus e ele se divide em 4 partes. A primeira, a natureza da igreja. A segunda, a autoridade da igreja. A terceira, o propósito da igreja. A quarta, o culto da igreja. Sobre a natureza da igreja, nós vimos que ela tem marcas, né? Ela é um povo que é puro, é unido, é um povo que proclama a verdade. Nós vimos que a membresia da igreja ela é uma coisa muito importante, ser membro de uma igreja. A igreja visível de Cristo é fundamental ser membro de uma igreja, porque assim a Escritura prescreve. E quem se torna membro da igreja no sentido invisível, espiritual, quererá, né, buscará se congregar, buscará uma igreja verdadeira para então se tornar membro de forma visível, né? Vimos sobre os deveres dos membros, que tem a ver exatamente com essas marcas da igreja. Aí a segunda parte nós falamos sobre a autoridade da igreja, sobre o poder e a disciplina que ela tem, tudo por causa de Jesus, sendo Jesus o cabeça dela, né, da igreja. E quando a igreja então segue as orientações de Cristo, expressa nas Escrituras, ela tem esse poder e essa autoridade de poder e disciplina. Os oficiais da igreja, nós vimos sobre os pastores, sobre os diáconos, sobre o governo da igreja também, que é um governo em que há uma certa compartilhamento de governo entre os presbíteros e os membros da igreja. Vimos o propósito da igreja, que a missão dela é exatamente proclamar o Evangelho de Jesus. Ela tem uma metodologia de acordo com essa missão. O ensinamento dela, meus irmãos, é levar realmente. A questão do propósito envolve muito, essencialmente, o aspecto de ensinar a verdade, proclamar o Evangelho aos de fora e ensinar, edificar os que estão dentro da igreja. E semana passada eu completei a leitura do capítulo 10, a teologia do culto, porque essa é a última parte
do livro, o culto da igreja. Então o livro se divide em 4 partes: a natureza da igreja, a autoridade da igreja, o propósito da igreja e o culto da igreja. E semana passada nós vimos, irmãos, sobre o culto da igreja. O primeiro capítulo é sobre a teologia do culto. O que a Bíblia ensina sobre o culto, né? Sobre o culto ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós vimos aqui algumas verdades que eu vou só citar aqui para vocês rapidamente. As verdades que nós estudamos aqui, que está nesse livro. Nós vimos que essa teologia, ela é evidentemente de acordo com a palavra de Deus. Primeiro ponto, a adoração tem a sua origem em Deus. Só Deus pode nos chamar para nós adorarmos a Ele, operar em nós isso, que é por meio de Jesus Cristo. Só por meio de Cristo podemos adorar, que Ele é um culto em verdade. Como ele diz aqui, é derivado do conhecimento de Deus. Se ele é derivado do conhecimento de Deus, então ele deve estar enraizado na verdade que está nas Escrituras. Ele é um culto pelo Espírito, deve ser baseado na verdade das Escrituras. O Espírito deve capacitar nosso culto para que ele seja aceitável a Deus. Ele vem de uma iluminação interna, não é? Somente aqueles que têm o Espírito Santo, que são iluminados pelo Espírito Santo, podem cultuar. Ele é prestado em santidade, a verdade iluminada pelo Espírito santifica e muda o coração do adorador, e ele é para Deus, somente para Deus, né? E somente, como o pastor diz aqui, somente depois que os adoradores tiverem sido transformados, é que eles naturalmente, livremente, de boa vontade, oferecerão a sua reverência, submissão, louvor e serviço a Deus. Então nós vimos essa teologia do culto, irmãos, que eu repito aqui. Este culto tem a sua origem em Deus, ele é feito por meio de Jesus, ele é feito em verdade, ele é pelo Espírito Santo, ele é prestado em santidade e ele é para Deus. Então esse é o culto verdadeiro. Uma igreja realmente cristã, genuína, ela terá este culto. Agora nós temos que ver o outro lado da questão, que são os elementos do culto, né? Ora, se eu digo que esse culto ele é uma obra de Deus, ele é feito em verdade, por meio de Jesus, pela graça do Espírito Santo, somente a Deus, agora eu tenho que perguntar também, como eu posso fazer este culto? De que forma, de que maneira prática nós, então, estaremos realizando esse culto? Como nós realizaremos? Qual será a prática do culto? Isso é uma coisa muito importante. Eu vou ler aqui a introdução, mas por que eu li esse texto aqui, que eu estou lendo nessa parte do culto do livro, né? Por que eu estou lendo? Porque aqui o Senhor Jesus fala do culto. Quando ele tem um encontro com a mulher samaritana, ele vai mostrando os pecados dessa mulher. E ela, nesse momento que Jesus diz para ela que ela tem 5 maridos, é que ela fala isso no versículo 19, quer dizer, ela está se arrependendo dos seus pecados, e ela pergunta ao Senhor sobre o culto, né? E ela tinha um entendimento que os samaritanos tinham, que no monte escolhido por eles é que deveria ser feito o culto, enquanto que os judeus diziam que era em Jerusalém. Então ela pergunta, onde vai ser o culto? Neste monte ou em Jerusalém? E aí Jesus dá uma resposta para ela dizendo assim, nenhum nem outro, porque agora o culto no Novo Testamento, ele vai mudar, não em Jerusalém, nem em Jerusalém, em verdade vos digo, Jesus diz aqui, disse Jesus, mulher, crede-me que a hora vem, em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis, vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. É uma adoração em espírito, que não importa mais o lugar. Não é como no Antigo Testamento, que importava o lugar. Mas agora, nos tempos do Novo Testamento, não importa, essa coisa do lugar não tem mais grande importância. Tinha importância no passado porque aquele lugar, ele era simbólico, né? O templo, ele tinha toda uma simbologia, os
o tabernáculo que estava ali, os sacrifícios que eram feitos, eles tinham todo um símbolo que apontava para Jesus. Então, quando Jesus veio, aquilo que era simbolizado se tornou ali a realidade em Jesus e não tem mais necessidade de templo, nem daquele tabernáculo, nem da arca, né? Melhor dizendo, eu acho até que eu falei errado. Eu não sei se eu falei, a gente vai falando, e não sei se eu usei a expressão errada, mas parece que eu acabei de dizer assim, que o tabernáculo estava no templo. Não sei se eu falei isso, mas tá. Eu pensei na Arca da Aliança, né? É a Arca da Aliança que estava ali, desde o tabernáculo, e agora, meus irmãos, como eu acabei de dizer, tudo aquilo era simbólico, mas vindo Jesus, já não precisa mais. Já não tem mais necessidade dessas coisas, né? Agora a adoração é em todo lugar, e é em espírito e em verdade, por meio de Cristo. Mas aqui tem um ponto sobre a questão dos elementos de culto. Você vai encontrar igrejas hoje que vão entender ainda que o lugar é muito importante, né? E isso vai envolver certas práticas no culto dessas igrejas, né? Então, se eu entendo, por exemplo, que o lugar é importante, aí aquilo vai influenciar a minha prática no culto, né? Então, que eu tenho que fazer isso e aquilo outro, de acordo com em referência àquele lugar. Então, aí envolve a prática do culto, como eu devo fazer. Mas Jesus diz que o lugar não importa mais. O importante é que o culto seja feito em espírito e em verdade. Mas esse aspecto aqui, irmãos, do culto em espírito e em verdade, ele vai também determinar, ele vai influenciar a prática. Então, se eu acredito que o culto ele depende do lugar, a minha prática será influenciada por esse meu entendimento, né? Porque a prática do culto vai estar muito enraizada no lugar, vai ter muita relação com aquele lugar determinado. Agora, se eu não acredito assim, se eu entendo como o Senhor Jesus está dizendo aqui, que o culto não importa mais o lugar, mas importa, na verdade, é que ele seja feito em espírito e em verdade, o lugar, ele é apenas um acessório, né? Por exemplo, nós temos aqui esse lugar, e é importante para nós, porque é onde nós nos reunimos para cultuar. Mas o lugar não é importante em si, como era no Antigo Testamento, né? Que era tão simbólico que o lugar era importante em si. Agora não. Aqui ele é importante porque é um ponto aqui, é o local construído do prédio, né? Para nós adorarmos a Deus, não nos reunirmos. Mas a adoração em si não depende do lugar. Se não tivesse, por exemplo, esse lugar, se nós tivéssemos que nos reunir debaixo de uma árvore, né? Nós mesmo aqui da nossa igreja, teve muito tempo que nós nos reuníamos debaixo de um telhado mesmo, né? Lá na minha casa, então, lá no quintal de casa, então, tinha um telhadinho lá, que nós fizemos, preparamos lá uma cobertura, e era assim, e lá que nós reuníamos, não tinha paredes, né? Então, o lugar, ele não é importante, na verdade. A grande questão é se é uma adoração em espírito e em verdade. O que podemos dizer então, meus irmãos, sobre isso? Isso vai tocar na questão dos elementos do culto. Como o culto ele deve ser praticado. E é isso que o pastor Jeff Johnson vai falar aqui. Eu vou ler aqui a introdução e aí os irmãos vão entender melhor. Vocês que não têm o livro, né, vocês vão ouvindo, que é como se vocês estivessem ouvindo aqui qualquer pregação. Eu vou falando, aí vocês vão ouvindo, mesmo que não tenham o livro, vocês vão compreendendo. Então, vou ler aqui, os elementos do culto, no capítulo 11, diz assim: porque a verdadeira adoração é a resposta apropriada à palavra de Deus, nós não podemos cultuar a Deus à parte da palavra de Deus. E se não podemos cultuar a Deus à parte da sua palavra, então não somos livres para inventar novas abordagens para cultuar a Deus
só porque elas ajudam a facilitar uma experiência emocional. Nós não podemos experimentar verdadeiramente o que não conhecemos e não podemos conhecer a Deus, a menos que Ele se revele a nós em Sua palavra. Adoração, temor a Deus, obediência e louvor vem somente de um coração que tem sido iluminado pela palavra de Deus. Portanto, a palavra de Deus deve ser central à vida e adoração da igreja. Em outras palavras, onde a palavra está ausente, não há uma igreja verdadeira, nem uma adoração verdadeira. Por essa razão, o culto está restrito aos meios divinos pelos quais Deus prometeu nos comunicar a sua palavra. Esses meios, conhecidos como meios ordinários de graça, incluem pregar a palavra, ler a palavra, cantar a palavra, orar a palavra e ver a palavra nas ordenanças e comunhão em torno da palavra de Deus. É a única coisa que os meios de graça ordinários, e a única coisa, melhor dizendo, que os meios de graça ordinários têm em comum é que todos eles são os meios prescritos que Deus deu à igreja para comunicar sua palavra. Quais são, então, as verdadeiras atividades bíblicas da igreja local? De acordo com as Escrituras, a igreja deve se reunir para glorificar a Deus na busca de unidade, pureza e verdade, concentrando-se em 5 atividades simples. Nós temos visto que as marcas da igreja são essas, né? Unidade, pureza e verdade. Desde o início do livro, o pastor Jeffrey Johnson coloca aqui essas marcas da igreja. E aqui nesse capítulo ele vai mostrar os elementos do culto, como nós devemos cultuar. Quais são as práticas do culto? Ele diz que tudo deve ser feito de acordo com a palavra e não de acordo com a nossa própria invenção. Nós não podemos inventar nada. Ele fala aqui também que essa adoração, esse temor, obediência, vem somente de um coração que tem sido iluminado pela palavra de Deus. A palavra deve ser central na adoração da igreja. Ele diz então que onde não está a palavra, não está nem a verdadeira igreja, nem o verdadeiro culto. Portanto, tudo tem que ser feito de acordo com a palavra de Deus. Então, irmãos, se isso é verdade, também nós podemos dizer, e é esse ponto que ele toca também, que é somente pelos meios que Deus se comunica por sua palavra é que devem ser ali postos, praticados. Somente esses meios pelos quais Deus comunica a sua palavra é que devem ser inseridos e praticados no culto, conforme o Senhor quer. Então ele coloca aqui, ele faz um resumo muito interessante, que eu queria até que vocês memorizassem mesmo, porque essas coisas dizem respeito aos elementos do culto. Ora, Deus ele vai se revelar no culto, pela palavra, mas pelos meios ordinários de graça, ou seja, pelos meios através dos quais a palavra de Deus é revelada. Quais são eles? Ele cita aqui, através de alguns verbos, né? Guarda esses verbos aqui. Os verbos são sempre importantes em qualquer leitura que nós fazemos. Primeiro, pregar a palavra. Segundo, ler a palavra. Terceiro, cantar a palavra. Quarto, orar a palavra. E quinto, ver a palavra nas ordenanças e comunhão em torno da palavra de Deus. Então, são esses elementos ou meios de graça que a palavra é comunicada a nós. Eu tenho que pregar a palavra. Vou citar só os verbos agora. Pregar, ler, cantar, orar e ver. Vou repetir aqui. Pregar, ler, cantar, orar e ver. Pregar a palavra, ler a palavra, cantar a palavra, orar a palavra e ver a palavra nas ordenanças em torno da comunhão, em torno da palavra. Esse capítulo explica por que nós cultuamos aqui na nossa igreja, como cultuamos. Por que nós fazemos assim? Por que nós não fazemos de outro jeito? Por que nós acreditamos
que é assim que tem que ser feito o culto. E por que nós acreditamos que isso não é uma coisa que nós estamos inventando, mas é aquilo que é bíblico e aquilo que, na verdade, a igreja já tem feito ao longo dos séculos. Ela tem feito exatamente essas coisas no culto. Por que que nós fazemos isso, meus irmãos? É porque isso está nas Escrituras. Isso é a vontade de Deus, são os meios pelos quais, durante os cultos, Deus ele revela a sua palavra a nós. Tudo isso aqui que eu falei para vocês que são congregantes já há um bom tempo, vocês sabem que tudo isso aqui que nós temos feito. Então agora nós vamos entender por quê, Isso aqui é prescrito nas Escrituras Sagradas. Então vamos ver aqui. Quais são então as verdadeiras atividades bíblicas da igreja local? De acordo com as Escrituras, a igreja deve se reunir para glorificar a Cristo em busca de unidade, pureza e verdade, concentrando-se em 5 atividades simples. Ela deve buscar unidade, pureza e verdade. Sempre lembrando aos irmãos que essa unidade, essa pureza só é possível através da verdade. Então, o culto, ele é essa busca da unidade, glorificar a Cristo na unidade, na busca da unidade, pureza e verdade, mas isso, a ênfase aqui, a grande ênfase é exatamente nessa ministração da verdade. Sem ela, não terá nem unidade e nem pureza. Então, quais são as 5 atividades simples? E essa palavra simples é muito importante também, porque o culto, ele é simples, no sentido de que ele não vai ter aquelas invenções e vai se tornando cada vez mais cheio de elementos que Deus não mandou. Nós temos que simplificar o culto, nós temos que colocar no culto tão somente aquilo que o Senhor realmente prescreve na sua palavra. Quais são os 5 meios, então? Vamos falar agora um por um. Acho que eu não vou conseguir completar o capítulo hoje, mas terça-feira que vem nós vamos continuar. O primeiro meio aqui, e o primeiro elemento do culto, que deve ter, então, em todos os cultos, é cultuar a Deus através da pregação da palavra. Pregação da palavra. Martin Lloyd Jones acreditava que a pregação não é apenas a tarefa principal da igreja, mas que tudo mais realizado pela igreja é subsidiário a ela. E João Calvino disse: a igreja é edificada apenas pela pregação expressa, e os santos são mantidos unidos por um padrão apenas. No entanto, algumas igrejas têm a impressão de que cantar, por causa do poder que as músicas têm sobre nossas emoções, é o meio mais eficaz de cultuar a Deus. Consequentemente, o tempo destinado ao canto tem aumentado, enquanto os sermões têm se tornado mais curtos. 40 anos atrás, Martin Lloyd Jones notou uma mudança da igreja com relação à pregação. Ali cita aqui Lloyd Jones, que foi um dos maiores pregadores do século XX. Lloyd Jones dizia assim, e há 40 anos ele falou isso. Tem sido esclarecedor observar essas coisas. Como a pregação tem declinado e outras coisas têm sido enfatizadas. E isso tem sido feito de forma completamente deliberada. É em parte devido a uma reação contra a pregação que as pessoas têm sentido que é mais digno prestar maior atenção ao cerimonial, à forma e ao ritual. Pior ainda, tem sido o aumento do elemento de entretenimento no culto público, o uso de filmes e a introdução de mais e mais cantos. A leitura da palavra e a oração tiveram seu tempo drasticamente encurtado. Porém, mais e mais tempo tem sido destinado aos cânticos. Aí fecha aspas aqui da citação de Lloyd Jones. Aí o Jeff Jones continua assim. É verdade que o canto congregacional é uma parte essencial do culto, mas não deve ser a parte principal dele.
Veja quantas vezes no Novo Testamento as palavras pregar, pregando, ensinar, ensinando são escritas, em comparação com cantar, cantando, hinos, cânticos e outras palavras relacionadas. A pregação é a atividade que foi predominantemente realizada por Cristo, seus apóstolos e a igreja ao longo do Novo Testamento. Se as igrejas querem voltar ao modelo bíblico de como cultuar a Deus, então a pregação deve ser colocada de volta em sua prioridade bíblica. Por que as igrejas tiraram a atenção da pregação e colocaram no canto? Muitas vezes é porque cantar é divertido e mais apelativo para os sem igreja. Se não for por essa razão, pode ser porque a música pode criar uma espécie de experiência de adoração poderosa para o adorador. A emoção é muitas vezes elevada acima do conhecimento. Por outro lado, a pregação bíblica e doutrinária é vista por muitos como chata e enfadonha, e às vezes condenatória e difícil de suportar. Cantar, por outro lado, é agradável, é até empolgante. A música tem o poder de criar uma experiência mística de adoração, até mesmo para os incrédulos. É aqui que o não convertido pode se sentir à vontade e um pouco espiritual. Quanto mais dinâmica for a música e quanto mais sentimentos positivos puderem ser despertados, melhor. Através da música, mesmo os incrédulos podem desfrutar de uma experiência de adoração dinâmica. Se essa abordagem é mais eficaz para encher os bancos, então por que não as usar? Não há usar. Contudo, seguindo o escopo das Escrituras, Deus é mais glorificado e os santos mais edificados quando a palavra de Deus é explicada com precisão à mente e é corretamente aplicada ao coração pelo poder do Espírito Santo, e não por um despertamento das emoções através do poder da música. A pregação desperta ambos, a mente com a sã doutrina e o coração com a aplicação prática, e isso é o que é necessário. A pregação exibe a glória de Deus e é o principal meio que ele escolheu para salvar os perdidos e santificar os santos. Uma pregação profunda resultará em uma adoração profunda. Vamos ler aqui dois textos, irmãos. 1 Coríntios 1,18. Por favor, abra sua Bíblia. 1 Coríntios 1,18. Diz assim, 1 Coríntios 1,18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A palavra da cruz, ela é o poder de Deus para os que são salvos. A pregação, da cruz. Outro texto, irmãos, está em Efésios capítulo 4, versículo 11. Efésios capítulo 4, versículo 11. Até o versículo 15, que diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, esses dois textos, irmãos, eles mostram a importância de termos aqui apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. O que esses homens faziam?
Faziam aqueles que já viveram e morreram, e fazem os que estão agora pregando, ensinando, despertando o conhecimento, levando o conhecimento, para que os homens não sejam enganados por falsos, por mentirosos, para que eles sigam a verdade e cresçam em tudo naquele que é o cabeça é Cristo, versículo 15. Esses ministérios aqui, irmãos, apóstolos, profetas e evangelistas, esses chamados aqui, eles passaram, né? Era para os tempos do Novo Testamento, para quando a Bíblia estava sendo escrita. Pastores e doutores ainda existem, né? Até a volta de Jesus. Mas em todos esses ofícios, qual era a característica desses homens? Eles eram cantores? Eles eram atores? Eles reuniam o povo de Deus para cantar? Eles faziam isso também, mas esse era o ofício principal deles, era o trabalho principal deles. Eles reuniam o povo de Deus como se reúne no teatro para fazer uma peça teatral. Eles eram atores? Não. O que eles eram? Pregadores. O que os profetas, desde o Antigo Testamento é isso. O que os profetas, eles foram lá no Antigo Testamento? Pregadores. Eles não foram cantores. Eles foram o quê? Pregadores. O que os apóstolos, o que Jesus, aliás, antes, qual foi o último profeta, né? O que João Batista foi? Pregador. O que Jesus fez a maior parte do tempo? Pregou. E os apóstolos? O que nós temos em Atos dos Apóstolos, que está ali registrada os sermões de Pedro, de Estevão, de Paulo? O que era isso? Pregação. Então, a pregação, é isso que o pastor Jeffrey Jones está colocando aqui, é o centro do culto, é a parte principal, é o meio pelo qual, é o poder de Deus para a salvação. Lá em Romanos capítulo 10 diz, é preciso que a fé vem pelo ouvir, e ouvir vem pela palavra, pela pregação da palavra. É preciso que sejam pregados, é preciso que sejam enviados, é preciso que a palavra seja pregada. É preciso que sejam enviados pregadores. Por isso, irmãos, muitas vezes as igrejas, elas optam por diminuir a pregação e aumentar os cânticos. Os cânticos, eles fazem parte do culto, como nós vamos ver daqui a pouco, mas a pregação, ela é a parte principal. Ela não pode ser diminuída e quase desaparecer para que os cânticos aumentem e como que engulam a própria pregação e já não tenha mais pregação. Isso não pode ser feito. Por que as igrejas fazem isso muitas vezes? E é isso que o pastor coloca aqui. Porque os hinos, as músicas, os corinhos e as músicas nosso tempo, né? Especialmente, que priorizam muito essa questão do ritmo, da coisa ser contemporânea, ser do nosso tempo. Tudo isso envolve muito um aspecto da emoção, ou seja, quando eu estou ouvindo uma música, as minhas emoções, elas são mais facilmente tocadas, às vezes só pela melodia mesmo, né? Aquela melodia, ela me agrada, e isso é uma forma de que a minha emoção, ela é tocada. A música, ela penetra nas emoções, ela desperta as emoções muito mais facilmente do que o discurso, pela própria natureza da música. E aqui que está o perigo. Por quê? Porque nós já temos visto a questão do misticismo, né? Nos capítulos passados nós estudamos um pouquinho sobre o misticismo. O que é o misticismo? O misticismo é quando você desperta as emoções para que a pessoa tenha uma experiência supostamente com Deus, mas sem a preocupação da meditação, da reflexão, do ensinamento
Então, é um ataque direto nas emoções, sem passar pela mente, sem passar pelo raciocínio, pela meditação, né? E aqui que está o perigo. Então, a pessoa pode participar de um culto, e aqui o incrédulo, o ímpio, pode ir para um culto desse, e ele ouvir aquela música, e ele ser envolvido por aquela música, e ele achar que ele teve uma experiência religiosa, uma experiência com Deus. Ele pode se emocionar, ele pode chorar, ele pode se empolgar, ele pode ter experiências emocionais sendo ímpio. Se ele não ouviu a palavra, se ele não compreendeu o Evangelho, se o Evangelho não foi bem explicado para ele, mas ele teve uma experiência, ele teve uma emoção, ele gostou do culto, né? De vez em quando nós encontramos alguém dizendo assim, de certos ambientes em que a palavra não é pregada, não é ensinada, mas a pessoa vai lá e sai de lá dizendo: eu senti uma paz. Eu senti uma paz. Ela sentiu mesmo. Por que ela sentiu? Porque as emoções foram despertadas por aquele ambiente que estava ali, pelo que os dirigentes daquela reunião colocaram, exatamente porque há um propósito de despertar essas emoções, mas sem falar muita coisa, sem ensinar muita coisa. Não é assim, meus irmãos, que a Bíblia ensina. Nós não vemos isso no Antigo Testamento. E olha que o Antigo Testamento ele era muito simbólico, tinha muitos esses elementos que já não tem mais no Novo Testamento, mas mesmo no Antigo Testamento, todo aquele símbolo era para ensinar. Era para ensinar. Mas no Novo Testamento, aqueles símbolos são tirados porque o simbolizado, né, aquele que era simbolizado veio, que era o próprio Jesus. Então, mas tanto no Antigo como no Novo, a ênfase é ensino, pregação, explicação da palavra de Deus. As pessoas têm que compreender a verdade. Um culto onde não tem pregação, um culto onde não tem ensino, onde só a ênfase é somente na questão de, olha, vamos cantar, vamos emocionar as pessoas, não está de acordo com a palavra de Deus. Eu já disse isso em mensagens anteriores. As emoções elas devem ser tocadas, mas elas devem ser tocadas por meio da verdade e não a parte da verdade, né? Quando você atinge diretamente a emoção sem a palavra de Deus, você cria uma situação que a pessoa vai ter uma experiência, mas não uma experiência genuína com Deus, mas uma experiência meramente emocional. Uma experiência em que qualquer ímpio pode ter, qualquer pessoa não convertida pode ter. E ela pode se achar crente, porque ela teve uma experiência, ela pode gostar daquela igreja, começar a frequentar, e ter experiência, depois de experiência sobre experiência, gostar daquele ambiente, gostar daquela reunião, mas sem entender realmente o Evangelho de Jesus. Não, meus irmãos, nós temos que pregar a palavra de Deus. Ok, vou passar aqui para o segundo ponto, que ele é menorzinho aqui, e a gente consegue falar dele, talvez até de mais um aqui, que são os próximos pontos aqui são menores. A segunda coisa é cultuar a Deus através da oração da palavra. Uma segunda atividade vital da igreja é a oração individual e corporativa. A realidade e vitalidade de uma igreja é diretamente proporcional à sua vida de oração. Onde há uma igreja com pouca ou nenhuma oração, há uma igreja com pouca ou nenhuma vida. A falta de oração é o motivo pelo qual as igrejas podem se tornar tão fracas. A falta de oração é o motivo pelo qual pode haver tão pouca eficácia no momento da pregação. E é por falta de oração corporativa e privada que as pessoas podem se tornar tão insensíveis ao que ouvem na igreja contemporânea. A oração é como um cabo elétrico que nos conecta ao céu. Sem ela, simplesmente não há poder. Os bancos da igreja podem estar todos ocupados no domingo de manhã, mas veja como eles estão vazios na reunião de oração na quarta-feira à noite.
Se a igreja fosse realmente dependente de Deus, então ela deixaria de fazer pesquisas e consultorias de marketing e cairia de joelhos diante de Deus em oração particular e corporativa. Ah, se as igrejas entendessem a magnitude da oração, pois a oração não é apenas uma atividade boa, ela é essencial. Isso aqui, irmãos, é muito, muito sério. Muito sério. Não responda para mim, não, mas eu queria perguntar para vocês, como é que está a sua vida de oração? Vocês orem, irmãos. Não precisa responder para mim, aqui é entre você e Deus. Eu acho que, inclusive, que nós aqui como igreja local precisamos crescer muito nesse aspecto. Muito. Ele diz aqui sobre os cultos da igreja e os cultos de oração. Que como a igreja deve valorizar o culto de oração. Isso serve para a nossa igreja local. Nós que temos vindo aqui nessa reunião de oração, orar para que mais irmãos venham. Porque nós precisamos nos reunir em oração. Né? Aqui ele fala em oração privada e oração corporativa. Oração individual ou corporativa. A oração individual é a oração que você faz. Você somente. Que deve ser diária. A sua leitura bíblica e a sua vida de oração. Mas existe a oração corporativa. Vamos ler aqui Mateus capítulo 21, versículo 13. Mateus capítulo 21, versículo 13. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Casa de oração. A igreja deve orar. A oração, irmãos, ela tem que ser feita, então, de forma individual. Vamos orar, meus irmãos. Vocês que têm vindo nas reuniões de oração, né? Orem individualmente. Sejam pessoas de oração. Tire um tempo, vá para um lugar isolado, feche a porta do seu quarto, ou um lugar isolado qualquer, né? Você possa falar com Deus, ler a sua Bíblia, orar. A oração, meus irmãos, como ele coloca aqui, é como um cabo elétrico que nos conecta com o céu, e simplesmente sem ela não há poder. A oração, quando eu oro, eu estou dizendo que eu dependo de Deus. Quando eu não oro, eu estou dizendo que eu posso fazer as coisas sem a bênção dele. Que é um absurdo, né? Ele coloca aqui a questão de que, por falta de oração, há pouca eficácia na pregação. O pastor, ele prega, mas a obra é de Deus, a obra é da graça de Deus, a obra é do Espírito Santo. E essa obra do Espírito Santo, irmãos, isso está muito relacionado à oração. Eu clamo a Deus, eu suplico a Deus, eu peço que Ele faça essa obra, eu peço que Ele converta os corações, eu peço que Ele edifique a igreja. Agora nós temos que orar a palavra, não é? Vamos olhar aqui o Salmo 127, versículo 1. Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Percebe? Se o Senhor não edificar, você vai trabalhar em vão, edificando. Se o Senhor não guardar,
você vai tentar guardar e não vai adiantar. É o Senhor que edifica, é o Senhor que guarda. Se Ele não edificar, se Ele não guardar, nosso trabalho... Irmãos, de onde vem o nosso poder? De onde vem a nossa potência? Vem de nós? Não, vem de quem? Do Senhor. Por isso, ore. Ore. Vamos orar, meus irmãos. E vamos orar para que mais irmãos venham orar conosco nos cultos de oração. Né? E vamos, inclusive, incentivá-los. Vamos convidar os irmãos, vamos incentivá-los. A gente sabe que existe impossibilidades, às vezes por trabalho, por certas circunstâncias, e isso nós temos que compreender e entender. Mas às vezes existe indisposição mesmo, e isso é pecaminoso. Então, tanto na oração individual como na oração corporativa, quando há indisposição para orar, isso é um pecado. Isso é dizer que nós não precisamos do Senhor, que nós podemos edificar a casa sem o Senhor, que nós podemos vigiar sem o Senhor. Isso é absurdo, porque é Ele que edifica e Ele que vigia. Então vamos orar. Eu convido vocês, eu não sei como está a sua vida de oração, mas que você tenha uma vida de oração diária, e que você ore pelos outros irmãos para que eles venham orar conosco nos cultos de oração. Inclusive que o Senhor, aqueles que estão realmente impedidos por circunstâncias, que o Senhor lhes abra a oportunidade. E se houverem dispostos, que o Senhor lhe conscientize dos seus pecados. Porque nós precisamos orar e buscar o Senhor. Mas essa oração é uma oração na palavra. E aqui eu queria acrescentar uma coisa que o pastor não falou aqui. Eu vou falar só isso e a gente vai encerrar por hoje. O tempo já está concluindo ali. É que, irmãos, esse culto, essa oração é orar a palavra. Então, eu prego a palavra e eu oro a palavra. Isso significa o quê? Que a minha oração, ela é oração conforme a palavra, de acordo com a palavra. Né? E aqui eu quero explicar um pouco, aproveitar para explicar um pouco por que nós fazemos assim na nossa igreja, por exemplo. Na verdade, nós temos esse culto de oração aqui na terça-feira, e quando eu vou orar, e daqui a pouco eu vou fazer isso, nós abrimos um texto da Bíblia e oramos de acordo com o texto. Né? Por quê? Porque a base da nossa oração é o texto da palavra de Deus. Mas os outros cultos de domingo também são cultos de oração, porque tem oração também. Apesar de que nós temos a terça-feira como culto de oração, não quer dizer que os outros não sejam culto de oração. Os outros também são culto de oração. Mas o que é que nós fazemos? Nós pegamos um texto da Bíblia no nosso programa. Nós estamos lendo sempre, tem uma oração lá que nós estamos fazendo, em que nós lemos um texto, um capítulo da Escritura, Antigo Testamento de manhã, Novo Testamento à noite. E nós temos uma oração em seguida à leitura desse texto. Por quê? É orar a palavra. Entende? E antes de começar o culto, nós lemos um salmo e oramos a palavra. Temos a oração de agradecimento, depois de termos lido a palavra, cantado o hino, nós oramos agradecendo de acordo com a palavra. Temos a oração depois do sermão. Qual é a oração depois do sermão? Em relação àquilo que nós ouvimos no sermão, então nós oramos a palavra. E as outras, todas as orações, a oração final, todas as orações do culto são orações da palavra, na palavra, de acordo com a palavra. Então, o culto, ele gira em torno da palavra, lida, pregada, orada, cantada. Semana que vem nós vamos continuar falando dela, falamos aqui dela orada, né? Depois nós vamos ver, por meio de ver a palavra nas ordenanças, e também cantar a palavra e pela comunhão em torno da palavra. Vamos ver esses elementos aí. Deus nos abençoe, irmãos, que esses estudos eles nos ajudem a nós compreendermos como deve ser o culto, tudo em torno, né, da palavra do nosso Senhor, para a nossa edificação, para o nosso bem espiritual. Vamos orar, irmãos, pedir que Deus nos fortaleça, né? Ó Senhor, muito obrigado, porque nós pudemos aqui, hoje à noite, nessa terça-feira, estudarmos, orarmos,
podemos orar, podemos estudar sobre este assunto tão precioso, tão importante, meu Deus, que são os elementos do culto, tudo em torno da palavra. Que o Senhor nos edifique, que o Senhor torne a nossa igreja local cada vez mais firmada na palavra do Senhor, de acordo com a palavra do Senhor, e não só aqui, mas todas as igrejas, meu Deus, fiéis, se fortaleçam cada vez mais nisso. Muitas igrejas passam por uma reforma que tem abandonado esse culto bíblico, que voltem à palavra, e assim o Senhor levante igrejas fiéis pelo Brasil e pelo mundo, para que o Evangelho, a palavra do Senhor, seja cada vez mais pregada. Em nome de Jesus, que assim seja, Senhor. Amém e amém. Graças.